Senhor, nos abençoa nessa noite com a sua palavra. Estamos todos aqui, Senhor, porque queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, Senhor, não olha para os nossos corações, não olha para o teu servo que está aqui, Senhor, mas passa através de nós e faça a sua vontade, Pai. Senhor, não olha as nossas limitações, mas olha o coração de cada um de nós que está aqui. E se dispensa para nós, Senhor. Faça com que essa fé que nós temos seja aumentada, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que nós queremos, ó Pai, é que a sua palavra seja falada, mesmo que através de nós. Passa, Senhor, e fortalece, aumenta a fé da sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus é o Senhor. Aleluia, irmãos, estamos compartilhando aqui com os irmãos o Evangelho de João. Eu não sei como tem sido para os irmãos. Para mim, que já ouvi algumas vezes o estudo de João, do Evangelho de João, já li algumas vezes, para mim tem sido novo, porque a palavra de Deus, ela é sempre nova quando nós nos dispomos a ouvi-la, quando nós nos dispomos a recebê-la. Mas o Senhor tem falado para nós de uma maneira maravilhosa. Eu queria, irmão, nessa noite, fazer com que aquilo que já foi compartilhado com os irmãos seja gravado nos seus corações. Eu acho que nós perdemos um hábito muito importante que nós praticávamos na vida da igreja anteriormente, que era anotar os pontos principais das mensagens. Quem aqui ainda anota? Levanta a mão. Aleluia. Eu queria sugerir aos irmãos que ainda não anotam, que comprem um caderninho, uma caneta, traga para anotar os pontos, que é muito importante. Amanhã, como nós vamos ter uma reunião de louvor, e depois então nós vamos dar a oportunidade para os irmãos compartilharem. Eu ia compartilhar uma outra mensagem, mas eu quero dar oportunidade para os irmãos compartilharem o resumo que eu vou fazer hoje de João. Irmãos, são pontos tão importantes para as nossas vidas, para o nosso crer, para o nosso viver, para a nossa vida vitoriosa. É nós sabermos em quem nós temos crido. Qual é a sua fé? Você crê em quê? Qual é o tamanho daquilo que você crê? O que você crê é de tal importância para a sua vida que isso te governe? A palavra de Deus diz para nós que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós ouvimos a verdade, mais ouvimos a palavra de Deus, mais nós temos a nossa fé aumentada, crescida e edificada. Eu estava lendo João, capítulo 14, e aí então me veio esse sentimento, né? Quando ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Por que o Senhor estava dizendo isso? Já foi compartilhado conosco. Não se turbe o vosso coração. Porque ele ia deixar os discípulos, ele ia partir para o Pai. Então ele estava preparando os discípulos para uma vida sem a sua presença física. E no capítulo 13, talvez seja um dos capítulos mais tenebrosos para os discípulos junto ao Senhor, quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor declara que um dos seus discípulos ia traí-lo e que Pedro ia negá-lo. E que ele ia partir para o Pai, voltar. Imagina os discípulos andando com o Senhor 3 anos e meio, e o Senhor os ensinando, vendo milagres, maravilhas na presença do Senhor, e agora esse Senhor disse que ia partir, não ia mais estar com eles. Qual era o sentimento desses discípulos? Talvez de frustração, de medo.
Quem seria o traidor? Pedro que dizia, Senhor, por ti eu dou minha própria vida, o Senhor você mesmo vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ou, é isso que eu falo, antes que o galo cante 3 vezes? Ou você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante? Às vezes a gente tem que ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Eu disse aqui, ninguém falou nada, né? Como é que é? Antes que o galo cante 3 vezes, ou você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante? Hã? Exatamente. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estarmos afiados com a palavra de Deus. Mas isso é só um exemplo, irmão, como nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quem é esse que disse aqui que não se turbe o vosso coração? Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando tiver tudo pronto, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. No versículo 15 diz assim, se amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Quando a gente fala de consolador aqui, parecendo que é aquele que vai nos consolar, né, nos momentos de dificuldade, também é. Mas em outras traduções disse que ele é o encorajador. Esse consolador é aquele que vai estar em nós, nos encorajando, nos fortalecendo, é aquele que vai estar sendo o nosso advogado junto ao Pai. É tudo para nós. Então, mas quem é esse consolador que viria habitar nos discípulos? Ele diz aqui que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem que habitava com os discípulos? O Senhor. Quem estaria com os discípulos, ou em vós, neles, era o próprio Senhor. O Senhor disse lá que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Em 2 Coríntios, ele diz que o Senhor é o Espírito. Então, esse Jesus estava dizendo, né, entre linhas, eu sou esse Consolador que voltarei para estar convosco e em vós. Aleluia, irmãos. Hoje, esse Consolador, que foi uma promessa para o discípulo, está entre nós e está em nós. Irmãos, ele está perto de você, ele está entre nós e ele está com você, em você e em nós. Esse Jesus que se tornou o Espírito está em nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, queria relembrar rapidamente com os irmãos, quem é esse Consolador? Aqui no capítulo 13, ele diz, no versículo 3, diz, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele viera de Deus e agora, ele falou, não se turbe o vosso coração, eu vou, mas vou voltar para vocês. Então ele estava voltando agora para Deus. Ele veio de Deus e estava voltando para Deus. E ia preparar lugar e ele voltaria como Consolador. Quando tivesse tudo pronto, ele voltaria. Amém, louvado seja o Senhor, irmãos. Quem é esse Consolador que está dentro de você e de mim? Quem é esse Consolador que está conosco? Vamos ler João capítulo 1. Nós precisamos saber em quem nós cremos. Em que cremos? Quem é esse Deus que cremos? Quem é esse Jesus que cremos? Eu gosto muito de falar que tem uma música no mundo aí que diz que é a arte de viver da fé, mas só não sabe o quê? A arte de viver da fé, mas só não sabe
só não sabe fé em quê. Tem fé, mas não sabe em que se tem fé. Mas nós precisamos saber em quem nós cremos. Em que cremos? Nós vivemos da arte da fé, mas nós sabemos em quem cremos e que no que cremos também. Aleluia, irmãos. Quando eu vejo essas coisas, irmãos, eu me sinto abençoado de saber que eu não tenho uma fé fútil, uma fé vaga, uma fé simplesmente, eu tenho fé. Uma fé em quê? No quê? O que isso pode fazer de diferente na sua vida, na nossa vida? É um ato de entender isso, irmão, e de encher o peito de orgulho de saber, eu creio num Deus maravilhoso. Eu creio num Deus que tem uma história, que eu conheço essa história, eu faço parte dessa história. Louvado seja o Senhor. Capítulo 1 de João, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Muito bem. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio desse verbo, dessa palavra. E quem é essa palavra? No versículo 14 diz, e o verbo, essa palavra que fez todas as coisas, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Essa palavra, esse verbo, ele se encarnou, ele tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. E fala que e o verbo se tornou e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia, irmãos. Esse Jesus que viveu com os discípulos durante 3 anos e meio, que estava inicialmente com Deus, e que era Deus, e que por meio dele todas as coisas foram criadas, tornou-se carne, viveu com os discípulos, e agora ele que veio dos céus, trazendo a divindade até a humanidade, ele estava voltando para o Pai, levando a humanidade do Filho do Homem até Deus. Esse é o Jesus que cremos. É a palavra, o verbo encarnado que cremos. E quando ele veio, a palavra de Deus diz assim, em 1:17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que era o verbo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quando Cristo veio, ele revelou ao Pai, aos discípulos. Quando perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, ele disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Aleluia! É esse Jesus que eu quero falar para os irmãos. É esse que veio trazendo a graça de Deus, a realidade, a graça e a realidade de Deus, dos céus para a terra. Aleluia! Graça, o que é graça, irmãos? A gente sabe, graça é o favor imerecido pela sua etimologia, né? Ou pelo seu significado. Nós recebemos graça, um favor imerecido. Nós somos salvos porque nós merecemos? Não, porque ele nos amou. Graça é, na verdade, o Deus vindo por meio através de Jesus Cristo para nos dar a salvação, a redenção, e também por meio de Jesus Cristo trazer a realidade dos céus para nós, e é por meio dessa graça que ele nos sustenta. Ele é a vida que nós precisamos, é a vida que foi nos dada para nós. Então ele veio trazendo a graça, que é a salvação eterna e a provisão eterna para nós vivermos o nosso dia a dia.
e a realidade divina para dentro de nós. Oh, aleluia! Ele veio, ele estava com o Pai, agora veio, tornou carne para trazer a graça de Deus para nós. Para morrer naquela cruz, para ressuscitar, tornar seu Espírito que dá vida e entrar para dentro de nós como a nossa suficiência. Louvado seja o Senhor. Aleluia, ele veio para dar vida divina para o homem. Diz aqui que todos quanto receberam, deu-lhes o poder, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia, ele veio do céu, estava junto com o Pai, mas ele veio para dar vida ao homem. Todo aquele que crê e recebe tem a vida de Deus, essa vida incriada, essa vida que estava junto com o Pai, ele trouxe para nós. É esse Jesus que nós cremos. É nesse Jesus que eu tenho fé. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 1, irmãos, esse é um ponto que nós conseguimos enxergar e que é tão maravilhoso. Ele estava voltando no capítulo 14, 13, diz que ele ia voltar para o Pai. Por que ele ia voltar? Porque ele veio do Pai. Ele estava lá, agora ele ia voltar para o Pai. Cumprindo a sua obra, ele ia voltar para o Pai. Louvado seja o Senhor. No capítulo 2, aqui no casamento, onde ele transforma a água em vinho, é aqui a tipificação que essa vida que estava em Cristo estava transformando ali a morte em vida. Quando acaba o vinho, quando acaba o prazer humano, mundano, ali Jesus se mostra como o bom vinho. Não é? Olha só. O versículo 6 fala assim: estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus diz: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus, como essa vida, vamos sempre ter em mente que Jesus é a vida divina que estava com o Pai, que se tornou carne, e estava ali com essa vida disponível. Então, quando acabou ali no casamento o vinho, quando o vinho inferior acabou, Jesus se apresenta como o melhor vinho, o bom vinho, aquele que vem para nos dar alegria. Mas quando ele transforma a água em vinho, e ali fala que era a água que estava nas talhas de purificação. Essa talha de purificação, essas águas de purificação, eram as águas que era um ritual para purificar as pessoas de uma forma até mesmo inadequada. Porque não purificava, era simplesmente um ritual, um símbolo. Mas Jesus muda essas águas de purificação, essas águas de um ritual morto, para um vinho que você bebe, que te traz vida e que te traz alegria. Ele é o bom vinho. Irmãos, aleluia. Jesus é o bom vinho. Fique embriagado de Jesus. Fique embriagado com o bom vinho. Nós não podemos nos contentar com o vinho desse mundo, mas bebermos, nos embriagarmos com esse bom vinho que é Jesus. Aleluia. Nós não precisamos, irmãos, buscar prazeres nesse mundo que acabam. Ali acabou. 7 dias de festa ali, talvez, porque casar naquele tempo lá gastava dinheiro e era muito tempo, era muito dia de festa. Acabou. Por mais que a gente tenha vinhos no mundo, mais que a gente tenha prazeres, um dia isso acaba.
Mas Jesus, ele nos dá a si mesmo como bom vinho. Louvado seja o Senhor. Você quer ficar embriagado com Jesus? Beba desse vinho. Só dizer uma coisa para os irmãos. É de graça. Esse vinho, o melhor vinho, é de graça. Bebam, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Também aqui no versículo, aqui no capítulo 2, ele entra na cidade e vê o templo como um covil de salteadores, pessoas vendendo animais para purificação. Ele fica tão irado, por quê? Ele pega um azorrague e expulsa os cambistas do templo. Jesus estava mostrando que ele, como vida, era para ser usado na edificação de Deus, na casa de Deus como edificação. Cristo é a nossa vida. E na casa de Deus, precisamos de Cristo como vida para edificar a casa de Deus. A igreja de Deus não pode se tornar um amontoado de negócios, não um amontoado de eventos, de negociações. Irmãos, a vida de Cristo que está sendo disponível para nós, é para nós edificarmos a casa de Deus. Deus não nos deu a sua vida para nós simplesmente tê-la e fazer da igreja algo simplesmente que eu gosto e que eu venho aqui trazer as coisas que eu gosto, que eu acho que é certo. Ou eu venho aqui porque aqui eu gosto simplesmente porque os irmãos são mais ou menos, não é muito agitado, nem é muito parado e tal. Irmãos, a vida que Deus te deu, a vida que Deus me deu é para nós usarmos para a edificação da casa de Deus. Não é para negócios, não é para eventos, não é para passarmos o tempo, não é para enchermos pessoas da igreja para simplesmente termos algum tipo de lucro. Não, por isso o Senhor sentou o chicote. A minha casa será chamada casa de oração. O zelo da sua casa me consome. Ele veio dos céus com vida para nós usarmos essa vida para edificar a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus era o único santuário, era a única morada naquele momento que ele estava ali na terra. E ele fala que esse santuário seria destruído, mas em 3 dias ele ressuscitaria. Ele ressuscitaria aquele santuário. Ele era o único. A única morada de Deus. Por isso que ele falou, vou preparar a morada. Vocês serão a morada do meu Pai. Naquele momento ele era a única morada. Mas ele falou, vocês vão destruir essa morada. Mas em 3 dias eu ressuscitarei. Ele estava falando do seu corpo como a única morada, o único santuário de Deus naquela época. Louvado seja o Senhor. Por isso ele foi preparar lugar. Fala que na casa de Deus tem o quê? Muitas moradas. Eu vou preparar lugar. A casa de Deus, o que é a igreja? Tem muitas moradas. Vocês são as moradas de Deus. Eu vou preparar lugar, eu vou deixar tudo pronto. Alguns acham que está falando aqui da Nova Jerusalém. Vou ter ruas de ouro, não sei como é que vai ser minha mansão na Nova Jerusalém, vou ser bonzinho aqui, vou fazer algumas coisas para Deus, porque quando chegar na Nova Jerusalém eu tenho uma morada boa lá. Irmão, depende do que você crê. Se você está esperando que aquela morada na Nova Jerusalém seja a morada de Deus, e que você vai ter uma casa, vai andar por ruas de ouro, vai ter casas, mansões lá. Tem gente já comprando terra lá, né? Tem gente aí vendendo terreno lá na Nova Jerusalém, vendendo mansão na Nova Jerusalém. Depende do que você crê. Se você crê nisso, você vai um dia ter lá, quem sabe vai ter uma grande decepção. Mas se você se souber que essa é a morada de você, é a morada de Deus,
você vai fazer com que esse santuário seja santificado. Deus mora em mim. Deus habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Irmãos, isso faz toda a diferença, irmãos, do que eu simplesmente esperar uma morada na Nova Jerusalém. É ou não é? Você é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, o Senhor não quer nada que ocupe o lugar dele ali. Nada. Ele vem purificar, muitas vezes até com uma corda, o nosso coração. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Ele quer exclusividade. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Em João 3, ele encontra com Nicodemos. Ali nos mostra que a vida divina, ela tem que ser recebida. No versículo 5 diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aqui o Senhor estava falando que para que essa vida que era Ele, que estava disponível, tinha que ser recebida através da regeneração, através do quê? Do novo nascimento. Você tem que nascer de novo, você tem que me receber como vida, para você se tornar um filho de Deus. Não adianta, Nicodemos, você ser simplesmente uma boa pessoa, uma pessoa culta, religiosa. Você tem que nascer de novo, era o princípio da regeneração. Se você não nascer de novo, se você não receber essa vida divina que estava com o Pai e que eu trouxe, você não pode ver o reino de Deus, muito menos entrar no reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no reino de Deus? Você precisa receber essa vida divina, você precisa nascer de novo. Aleluia! Quem nasceu de novo aqui? Aleluia! Se você nasceu de novo, se você tem a vida de Deus, você pode ver o reino de Deus com seus olhos espirituais. Você pode entrar no reino de Deus hoje ainda e no futuro. Por quê? Qual é o ingresso para entrarmos no reino? Qual é o ingresso para entrarmos na vida eterna? A vida de Deus, a vida divina. E isso através do novo nascimento. Louvado seja o Senhor. Em João 4, irmãos, naquele encontro com a mulher samaritana, o Senhor se apresenta como vida divina, como água viva, para satisfazer o vazio daquela pessoa imoral e religiosa. A mulher era imoral, ela já tinha vivido com 7 homens e era religiosa. Não, Senhor, é assim que nós devemos orar no monte e tal. O Senhor se apresenta para ela como a água viva. Se você soubesse quem é que te pede dar de beber, você me daria água e eu lhe daria a água viva. O Senhor, então, se apresenta como água viva, irmãos, para satisfazer, para suprir todas as nossas necessidades. Por pior que seja a conduta humana e a religiosidade humana. O que o Senhor o Senhor se apresentou para aquela mulher como água viva. Aleluia! Esse Senhor como vida precisa ser para nós, irmãos, cada dia ser a nossa água viva. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão percebendo quem é que você crê? Esse Jesus que você crê? Quando eu vejo essas coisas, irmãos, eu fico orgulhoso de ser cristão. Eu fico orgulhoso daquilo que eu creio. Não é uma teoria. Não é algo que está longe de mim. Isso aqui que eu falei até agora é algo que nós vivemos. É realidade para nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
No capítulo 5, com o paralítico lá de Betesda, aquele paralítico estava lá 38 anos, esperando ser curado. E ele diz, você está aí há 38 anos, por quê? Porque aparece um anjo de vez em quando, e quando o anjo aparece, o primeiro que agita as águas, e o primeiro que entra nas águas é curado. O cara era paralítico. Que hora que o anjo ia aparecer? Que dia? Ninguém sabia nem dia, hora. O cara não dormia. O cara não tinha sossego na vida. E o cara tinha que ser, entre todos ali, cegos, coxos, paralíticos, tudo, tinha que ser o melhor. Porque quando o anjo chegasse, ele daria o jeito de ser o primeiro para entrar. Então, entre os piores, ele tinha que ser o melhor. Isso significa o quê? Diante da sua paralisia, ele tinha que ser o primeiro a entrar na água, quer dizer, tinha que ser o primeiro a cumprir aquela exigência. Isso mostra a religiosidade cristã, ou a religiosidade judaica, que exigia, que fazia com que as pessoas tinham que ser o melhor, sendo o pior. Não tinha condição. Então Jesus veio como aquele que veio para dar cura. Você crê que eu posso te curar? Sim. Então, levanta, toma seu leito e anda. Ó Senhor Jesus, o Senhor não veio fazer nenhuma exigência para ele. O Senhor disse, se você crê, creio. Então, toma seu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. Essa vida que estava nos céus veio para nós como aquele que cura. Basta apenas crer. Aleluia. Eu não tenho que me esforçar para, dentre os piores, ser o melhor. Sendo, dentre os incapazes, ser o menos incapaz. Não, o Senhor conhece, o Senhor diz, crê? Creio. Então, toma seu leito e anda. Basta crer, isso é graça de Deus. A graça veio por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, e no capítulo 6, irmãos, nos mostra Jesus como pão da vida. Aleluia. Como pão que desceu do céu. No versículo 33, ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu. Quem é que desceu do céu? Quem é que veio do céu? Jesus. O Verbo se tornou carne. Ele é o pão de Deus que desceu do céu. Esse pão de Deus que desceu do céu dá vida ao mundo. O mundo está faminto. Mas, aleluia, Jesus veio como um pão do céu. O pão de Deus para alimentar o mundo. No 50 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Louvado seja o Senhor. Você não precisa passar fome. Você não precisa passar sede. Esse Jesus veio como pão da vida. Ele desceu do céu como pão do céu, como pão de Deus, para dar vida ao mundo. E aleluia, nós temos esse pão do céu dentro de nós. Ele está disponível para você e para mim todos os dias, irmãos. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Também no capítulo 37, no versículo 37, ele fala assim,
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu estou falando aqui, se alguém tem sede, Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas não foi dessa maneira não, irmãos, eu creio. No último dia, Jesus levantou e exclamou, gritou em alta voz, no último dia da festa: ei, alguém tem sede? Venha a mim e beba. Para todos escutarem, para todos entenderem que tinha ali uma água da vida. Se ele era o pão da vida, ele também era a água da vida. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, do seu interior fluirão. Oh, Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor. Eu creio no Senhor. Quem crê diz, eu creio. Irmãos, temos que falar isso de boca cheia. Eu creio no Senhor. Quando a gente fala isso, ele está dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é só um rio, é rios de água viva. E aqui está dizendo aqui, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, ou não era, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E Jesus foi glorificado depois da sua ressurreição. Aleluia. Esse Espírito, esse Consolador que ele estava prometendo para os discípulos, que estariam dentro dos discípulos, que faria com que eles, do interior deles, pudessem fluir rios de água viva. Irmãos, você tem o Espírito? Eu tenho o Espírito. Todos nós temos o Espírito. Nós que cremos no Senhor, temos o Espírito. E a palavra de Deus, então, diz que do nosso interior vão fluir rios de água viva. O Senhor estava voltando para o Pai para poder preparar todas as coisas, para o Pai dar esse consolador que era o Deus, a natureza divina mesclada com a natureza humana, passando por todos os processos humanos para se tornar o Espírito que dá vida. Esse próprio Jesus é esse Consolador, é esse Espírito que foi glorificado, é esse Espírito que depois de Jesus ser glorificado foi dado para nós como vida. Então, irmão, você e eu temos algo dentro de nós que podem fluir rios de água viva. Se você crê nisso, irmãos, você pode desfrutar isso. Irmãos, eu estou falando todas essas coisas, estou mostrando o que Jesus é, o que ele fez, para que a nossa realidade hoje possa ser vivida, irmãos. Para que tudo aquilo que ele preparou, por tudo aquilo que ele era, por tudo aquilo que ele fez, por tudo que ele é, possa ser desfrutado por nós. É nisso que você tem que crer, e é nisso que eu tenho que crer. Irmãos, deixa eu falar uma questão de fé. Nós temos que tomar essas coisas por fé. Crer. Vocês hoje estão sabendo. Já sabiam, agora estão sabendo mais uma vez. A nossa fé tem que aumentar nessas coisas que são faladas pela palavra de Deus. Vou dizer só uma coisa. Se uma pessoa crê genuinamente no poder de cura, genuinamente no poder de cura, ela crê e ela busca talvez esse dom que ela tenha. Deus deu para ela um dom de cura e ela crê e ela toma posse. Você acha que essa pessoa vai fazer cura? Hein? Se ela crê no dom que ela recebeu e busca esse dom, exercita esse dom, ela vai exercitar o poder de cura? Vai.
Se ela tem fé naquilo que ela recebeu de Deus, e se ela exercita, ela vai curar as pessoas. Tem várias coisas na Bíblia que são dons, e que se eu creio nesse dom e exercito esse dom, eu vou usufruir desse dom. Irmãos, eu estou dizendo isso porque tudo isso foi dado para nós. Tudo isso nós temos, e nós temos que crer e tomar posse. Dentro de você tem um Espírito que faz com que rios de água viva possam fluir dentro de você. Você não pode, nós não podemos aceitar outra coisa menor do que isso. Eu tenho que dizer, Senhor, eu tenho que dar uma palavra de testemunho para Satanás e para mim. Senhor, eu tenho um Espírito dentro de mim. E por meio desse Espírito, eu posso fluir rios de água viva. O Senhor veio trazendo a vida divina para a terra. O Senhor viveu, o Senhor morreu, ressuscitou, tornou o Espírito que dá vida, voltou para o Pai, tornou o seu Espírito da vida, hoje está dentro de nós. Porque o Senhor falou que se nós crêssemos, do nosso interior ia fluir rios de água viva. Então eu creio, Senhor, não creio menos do que isso. Eu não aceito que do meu interior jorre águas amargas, iras, qualquer outra coisa. Eu só aceito, Senhor, do meu interior fluir rios de água viva. Para que esse rio possa contagiar as pessoas ao meu redor. Irmão, se eu creio, eu tomo posse. Se eu tomo posse, eu desfruto dessa realidade. Os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. No capítulo 8, irmãos, diante aquela situação da mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério, o Senhor se contrapõe contra a religião que queria apedrejá-la, e tinha motivo, porque a lei dizia isso. E essa mulher, mesmo sabendo que se ela fizesse isso, ela seria apedrejada, ela pecou. Por que ela pecou? Porque era escrava do pecado. Todo homem, mesmo havendo lei de punição, ele não consegue libertar-se do pecado. Imagina aquela mulher, quando ela estava adulterando, sabe, se alguém me pegar, eu vou ser apedrejada. Mesmo assim, ela pecou. E ia ser apedrejada, porque a lei dava essa autonomia para os que iriam apedrejá-la. Mas o Senhor, então, contrapõe-se com aquela situação religiosa. Ao ser indagado sobre essa situação, o Senhor disse, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram, do menor até maior, ou do maior até o menor. E ia perguntar, Senhor, o senhor não vai me condenar? E o Senhor falou, nem eu te condeno. Quer dizer, eu não vou te condenar. Mas o Senhor estaria infringindo a lei? Se ela pecou, ela teria que ser apedrejada. Mas o Senhor sabia da condição daquela mulher. Ele sabe da condição do homem, ele sabia da condição de cada pecador, que mesmo sabendo que não é para fazer, faz, porque Romanos diz que o homem é escravo do pecado. O Senhor não a condenou, mas o Senhor deu para ela, irmão. Ali o Senhor se apresentou como graça. Graça é para perdão dos pecados. Sabe, o Senhor sabia, mas ela não simplesmente deveria ser perdoada dos pecados e continuar na sua fraqueza e continuar mesmo sabendo que não pudesse pecar, ela iria pecar porque era escrava do pecado. O Senhor disse, vai e não peques mais. O Senhor não estava baseando no esforço humano dela. Logo em seguida, lá em João 11,
capítulo 8, 11, diz assim: ninguém, Senhor, me condenou. Disse Jesus: nem tem um pouco te condeno. Vai e não peques mais. Como que o Senhor poderia dizer a uma mulher que pecou, sabendo que não podia pecar, perdoá-la e dizer: vai e não peques mais? Seria algo meio incoerente, o Senhor conhecendo a situação dela. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Mas o Senhor, no versículo 12, o Senhor dá o caminho seguinte da graça de Deus. Primeiro é o perdão. O segundo caminho da graça de Deus, o segundo passo da graça de Deus é a capacitação. Eu não te condeno mais. Vai e não peques mais. Agora, para você não pecar mais, você, no versículo 12, ele disse, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui ele deu o remédio para ela. O perdão é uma parte da graça. A capacitação, irmãos, é a outra parte da graça. O Senhor sabia que não devia simplesmente dizer para ela não pecar. O Senhor tinha que dar uma solução para ela. A solução era Ele mesmo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele, como vida que veio dos céus, estava se mostrando como a capacitação daquela mulher. Então, Jesus apresenta-se como graça contrapondo a lei de Deus. A lei de Deus é para acusar e matar. A graça é para perdoar e para capacitar. Aleluia! Irmãos, essa é uma verdade, irmãos, que nós precisamos tomar posse. Sabe por quê? Hoje, o evangelho da hipergraça, irmãos, é simplesmente dar uma fachada para que as pessoas possam permanecer na sua situação. Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Graça, precisamos da graça sim, quando nós caímos, nós temos que ir até o Senhor. O Senhor é cheio de graça, de misericórdia conosco. Se caímos, nós usamos o sangue do Senhor. E a graça e a misericórdia do Senhor nos renova, nos restaura. Mas a graça de Deus nos capacita a não pecar também. Nós não podemos menosprezar a graça de Deus, ou transformar a graça de Deus apenas uma ajuda depois que nós caímos, irmãos. Isso diminui ou reduz a importância que a graça tem, o poder da graça em nos sustentar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Falei várias vezes aqui anteriormente, quando o Senhor lá em Mateus, ele elevou a lei, falou, aquele que, a lei diz para não adulterar, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Como? É porque ele é a luz da vida. É ele que nos capacita como graça. Irmãos, sem a graça de Deus, nós não conseguimos viver na presença de Deus. Aleluia! Jesus se aparece como graça para nós. Ele contrapõe-se à lei e ele nos perdoa, mas ele também nos dá o caminho. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. Não esqueçam, a vida estava com Deus e ela desceu
e agora estava voltando o Pai para ser a nossa suficiência. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bom, no capítulo 9, irmãos, ele demonstrou que naquele cego não era o fruto do pecado dos seus pais, mas para que as obras de Deus fossem manifestas nele. Jesus se manifestou como a luz do mundo. Versículo 5 do capítulo 9, vamos rapidamente aqui. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mostrando que aquele cego que estava ali, não é porque os seus pais pecaram, é para que as obras de Deus pudessem ser manifestas na vida dele. Jesus era a luz do mundo. E hoje ele fala que nós somos a luz do mundo. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós precisamos fazer com que as pessoas que são cegas enxerguem. Ele, que é a luz dentro de nós, nos faz ser luz do mundo. Ele fala em Mateus 5, né? Vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. No versículo 10, no capítulo 10, ele se apresenta como bom pastor. Aleluia. Ele diz que o bom pastor, que ele, no versículo 9, diz que ele é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Sairá, entrará e achará pastagem. Nós temos que entrar e sair por Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta que nos leva ao bom pasto. É por ele. Você quer comer, você quer beber o pão do céu, quer beber da água da vida, você quer no pasto verdejante, tem que passar por ele. Ele é a porta. Aleluia. Ele é a porta. Não tem outra porta para você sair e entrar para ter pastagem. Louvado seja o Senhor. Também fala que ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 11. E no versículo 28 ele nos dá a vida eterna e ninguém arrebatará da sua mão. Aleluia, ele é o nosso bom pastor. Ele dá a vida por nós. Oh, aleluia, irmãos. Ele é o bom pastor. Ninguém vai nos arrebatar da sua mão. Você tem medo do quê? Davi vai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha no vale da sombra da morte, mas lá tem um pastor que dá a vida pela ovelha. E ninguém vai arrebatar da nossa mão. Por quê? Porque nós somos o presente de Deus para esse bom pastor. Ele falou lá, o que o Pai me deu, você é um presente de Deus para Cristo. Você acha que ele vai te jogar fora? Ele vai deixar que alguém te tire da mão dele? Não, ele é o bom pastor. Aleluia! Eu tenho um bom pastor. Eu tenho um bom pastor. Aleluia, irmãos, você também tem um bom pastor. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, estou com tempo ainda, né? No capítulo 11, o que tem no capítulo 11? Aleluia. Aleluia. Capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Aqui o Senhor Jesus se apresenta para nós como a ressurreição, não é? Ele é a ressurreição e a vida. O que crê nele, ainda que morra, viverá. Mostra aí, irmão, no versículo 25. 11, 25. Vamos ler. Disse Jesus, eu sou a ressurreição. Vamos todo mundo ler junto? Eu sou a ressurreição. Quem crer em mim. Aleluia! Você vai morrer um dia. Eu também vou. Mas, ainda que eu morra, eu viverei. Por quê? Ele é a ressurreição e a vida. Ele está com você, mas ele também está em você. Está dentro de você e de mim. E essa vida que está dentro de você e de mim é a ressurreição. Naquele dia, todos nós ressuscitaremos com ele. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas ali também, irmãos, mostra-nos uma coisa muito importante. Ele sendo a ressurreição e a vida.
mostra que o Senhor no nosso dia a dia, mesmo sendo o nosso pastor, mesmo sendo a ressurreição e a vida, a obra do Senhor tem o seu tempo. Ele deixou Lázaro ficar morto quantos dias? 4 dias. Ele poderia ter ido antes, irmãos. Ele foi chamado. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. E o Senhor ainda demorou. Por quê? Porque o Senhor queria fazer uma obra de ressurreição. Não só uma obra de cura de Lázaro, mas de ressurreição. O que nós ganhamos com isso, irmãos? Esse Jesus e essa vida que está em nós, que está conosco, age no seu tempo. Muitas vezes oramos, Senhor, cura, Senhor, salva, Senhor, atende isso, atende aquilo, como as irmãs de Lázaro pediram para o Senhor, para avisar ao Senhor ali, é um tipo de oração. Mas o Senhor ainda demorou. Na sua vida, na minha vida, irmãos, precisamos entender o tempo do Senhor, ou o tempo da ressurreição do Senhor, é no tempo dele. Às vezes ele não quer só curar, ele quer ressuscitar. Para mostrar o poder dele, como muita gente depois foi lá, muita gente depois da ressurreição de Lázaro, mostra que eles foram para ver Jesus, e não somente Jesus, mas Lázaro, a quem ele ressuscitara. Isso foi um testemunho. Às vezes a nossa oração, a nossa resposta da nossa oração demora um pouco mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós gostaríamos. Mas Deus quer fazer uma obra de ressurreição, uma obra maravilhosa na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor. Irmãos, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição, está em nós. Louvado seja o Senhor. No capítulo 12, ali nós vemos Maria quebrando o seu vaso de alabastro, lá em Betânia, na casa de Simão, manifestando ali o amor de quem ganhou tudo, que era o próprio Senhor. E porque ela ganhou todo esse Senhor, ela derramou o que ela tinha de mais precioso, de mais valioso, que era aquele vaso de alabastro que ela tinha na mão. Aquele nardo, aquele perfume valiosíssimo, ela derramou diante do Senhor, mostrando que aquele Senhor era mais precioso do que tudo. Mais precioso do que os seus bens, mais precioso do que a sua própria vida. E quando ela manifestou esse seu sentimento, o Senhor disse, isso aí vai estar registrado quando for pregado o Evangelho. Não aqui nesse texto, mas o outro texto fala que isso aí vai, por onde for pregado esse Evangelho, isso aí vai ser pregado, vai ser falado e vai ser contado. Irmãos, isso aconteceu em Betânia. Betânia era o lugar onde o Senhor se refugiava do ambiente religioso de Jerusalém. Era onde ele encontrava aconchego. Ali em Betânia, na verdade, era a miniatura da igreja. Era onde o Senhor recebia aconchego, guarida. Ali naquela noite ele estava recebendo uma ceia para ele. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que quando conhecemos esse Senhor, a grandiosidade desse Senhor, o amor desse Senhor, nós não temos outra coisa a fazer a não ser derramar o que de melhor temos para Ele, de dar o nosso melhor. Que o Senhor possa achar na igreja um ambiente como Betânia, e que cada um de nós possa quebrar o seu vaso de alabastro, derramar o que tem de mais precioso para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu espero que
essa retrospectiva aqui, irmãos, possa fazer com que nós conheçamos esse Senhor, que a gente busque esse Senhor, que a gente conheça esse Senhor e possa amá-lo mais, a ponto de quebrarmos o nosso vaso de alabastro, derramar o que de mais precioso tem. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 13, o Senhor estava dizendo, olha, eu vou embora. E havia uma briga entre eles ali, saber quem era o maior no reino dos céus. O Senhor falou, quer saber de uma coisa? Vocês não entenderam nada até agora. Eu vou lavar os pés de vocês. Despiu-se do que ele era, tomou a toalha, cingiu, ajoelhou, com certeza ele ajoelhou. Aquele que estava sempre ajoelhado diante do Pai, agora ajoelhado diante dos seus discípulos, ensinando como viver em comunidade, como igreja, depois que ele fosse lavar os pés uns dos outros. E ele lavou o pé de todo mundo, até o de Judas. Oh, Senhor Jesus. O Senhor sabia que era Judas, o que ele iria fazer, mesmo assim lavou os pés dele. Senhor Jesus. Irmãos, e Pedro falou, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Aí o que o Senhor falou para ele? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro. Quer dizer, você não vai ter comunhão comigo, porque você está sujo e eu não posso ter comunhão com quem está sujo. Os irmãos entenderam? Por isso ele fala para lavar os pés uns dos outros, para nós lavarmos as sujeiras dos irmãos. Ele falou, eu estou dando exemplo. Ele falou assim, eu quero que você, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, no viver da igreja, ali, naquele momento, o Senhor estava dando exemplo para eles de como eles deveriam viver, amando uns aos outros, era lavando os pés uns dos outros. Para que, irmão, nós precisamos lavar os pés uns dos outros? Porque nós precisamos amar uns aos outros. Se eu vejo que o pé do irmão está sujo, eu tenho que lavar. Para quê? Para que esse irmão possa restabelecer a comunhão com Deus. Porque se ele continuar sujo, eu ver que o pé dele está sujo, eu preciso ter comunhão. Eu preciso lavar os pés dele. Para quê? Para restabelecer a comunhão dele com o Pai. Isso é amar uns aos outros. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quando eu estava preparando tudo isso, eu fiquei maravilhado com esse Senhor. Esse é o Senhor que eu creio. Esse é o Jesus que eu tenho. Louvado seja o Senhor. Desceu do céu, fez tudo o que tinha que fazer para cumprir a obra, o plano do Pai. Agora ele estava voltando para o Pai, preparando toda a situação, porque agora ele não era mais uma pessoa, uma aparência, ele não era mais uma presença visível, mas ele estaria de uma maneira como Espírito dentro e conosco. Maravilhoso. Maravilhoso, irmãos. O que eu falei aqui tem que ser a nossa fé. Amém? Tem que ser aquilo que nós cremos, irmãos, e tomarmos posse disso. Eu não estou numa religião. Eu não estou em algo que eu nem sei exatamente o que eu creio, não é isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei no que eu tenho crido, na obra dele e na pessoa dele. Por isso, eu só posso dizer, obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado que eu estou dentro desse plano, eu estou dentro desse propósito, eu posso desfrutar, usufruir de tudo isso que o Senhor preparou para mim.
Então, irmãos, vamos ser intrépidos, ousados na fé para tomar posse de tudo isso até agora. Claro que o Senhor ainda continua no capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Tá? Aí parece que ele arremata aqui, né? Eu sou a videira. Eu que tenho a seiva, eu que tenho a vida, vocês só têm os ramos. Vocês só são ramos. Vocês não podem fazer nada sem mim. Nada. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Que Deus nos abençoe e que amanhã vocês possam... nós vamos dar bastante tempo, né, para os irmãos compartilharem, tá? Esses pontos. Eu acho que João nunca mais vai ser o mesmo para nós, o Evangelho de João, tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Senhor, nós queremos tomar posse pela fé de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor fez por nós. A sua palavra veio, Senhor, para nos dar vida. A sua palavra veio, Senhor, para nos iluminar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado que um dia o Senhor desceu dos céus. E um dia o Senhor voltou. O Senhor trouxe a divindade para a humanidade. E agora o Senhor está levando essa humanidade até a divindade. E o Senhor conhece tudo que é humano. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. E aí o Senhor se torna o Espírito que dá vida para vir satisfazer o Senhor ou para poder nos suprir em todas as nossas necessidades e carências. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.